Estamos de volta no Observatório da Imprensa de hoje, um debate sobre a cobertura da mídia no escândalo sexual de Dominique Strauss-Kahn. Fábio Zanini, o assunto que eu levantei na primeira pergunta para você, ainda gostaria de estendê-lo. Você acha que está havendo uma tendência para essa, digamos, para o show business do jornalismo? Quer dizer, o jornalismo ele está sendo, por uma série de razões, está sendo forçado a ter que dar muita atenção a essas questões que no fundo não são essenciais, não são conceituais, mas que acabam dominando tudo, e aí talvez a internet venha com uma pressão grande. Queria uma reflexão sua, como leitor da Folha, eu queria saber o que o editor internacional pensa a esse respeito. Olha, Diniz, eu acho que sim, existe uma tendência clara, inclusive no jornalismo político, de celebrização também dos políticos, porque a celebrização dos artistas de novela, dos jogadores de futebol, essa sempre houve. Mas eu creio que nos últimos tempos a gente tem percebido que também na política internacional esse processo existe. Te dou o exemplo da Sarah Palin, que é uma pré-candidata republicana à presidência dos Estados Unidos e que recentemente teve até um reality show na TV americana. O caso, para a gente voltar para a França, do Nicolas Sarkozy com a sua mulher, a Carla Bruni. Coincidência ou não, em meio ao escândalo dos Strauss-Kahn, divulgou-se aí que a Carla Bruni estava grávida, vai ter um filho do presidente Sarkozy. Uma coincidência incrível, mas enfim. Outros exemplos também, mesmo na Argentina, a viuvez da presidente Cristina Kirchner virou um fato político também, ela que vai tentar a reeleição em outubro. Então, eu creio que existe o limite ali da vida pessoal para a vida pública nessas figuras políticas de presidentes, candidatos, etc., ela está sendo cada vez mais tênue. E a velha lei de que a vida privada dos políticos não interessa a ninguém está cada vez mais sendo flexibilizada. Marie Nodacher, você esteve em Brasília hoje, não é? Ontem, né? E entrevistando, acompanhando a presença da ministra francesa de Finanças, não é? A Christine Lagarde, que é candidata ostensivamente, ela veio aqui em campanha eleitoral, não é? Daqui ela vai para a Ásia. Você sentiu o clima Strauss-Kahn, assim, em cima de uma questão que é uma candidatura técnica, não é? Ela não está em discussão como pessoa, não é? Ela foi para Brasília para defender a candidatura dela como uma candidatura universal. Ela é francesa, ministra francesa da Economia, mas ela foi falar com o Guido Mantega sobre o lado universal. Ela não falou como ministra francesa, e ela falou muitas vezes sobre isso. E ela falou que ia prosseguir o trabalho do Dominique Strauss-Kahn no FMI, fazer uma parte maior para os países emergentes e tudo, mas o caso do Dominique Strauss-Kahn, com certeza, não era o assunto, né? Mas não apareceu? Não, ele foi mencionado como presidente anterior, mas só isso. Marco Marguares, aqui nós temos aqui na nossa tela o flagrante da prisão. Não se vê a algema, mas percebe-se que ele está algemado, não é? Você acha que isso ninguém se levanta depois de uma foto dessas? Olha, me lembro da frase, não sei quem falou, que primeiro o pavão, depois o espanador, né? Com alguém dessa projeção, a queda é muito brutal, é difícil. Eu acho também que essa
democratização radical da justiça americana e da imprensa de demonstrar todo mundo, seja o rei, seja o plebeu, em apuros, tem um lado muito bom, mas tem um lado perigoso que vai ser explorado no tribunal por advogados milionários que vão dizer, e com uma certa razão, que o Strauss-Kahn foi julgado, pré-julgado na mídia, já fizeram isso com outras pessoas. Pode ser um ponto a favor do caso, da defesa dele. Então, acho que há um perigo, é um terreno pantanoso. Marie, tem uma telespectadora, Ludmila Santos, de Caruaru, Pernambuco, que está nos vendo lá, e ela pergunta, no caso Berlusconi, o premier italiano, que também é dado a coisas incríveis, não é? A imprensa europeia também preservou o acusado, como foi a cobertura francesa? Depois eu quero fazer essa mesma pergunta para o Zanini. Olha, eu já morava aqui no Brasil, então não me lembro muito bem como que foi a cobertura francesa, mas tem uma coisa importante. Na França, trair a esposa não é crime. Então, as pessoas podem ter um julgamento, uma opinião e tudo, fazer sexo com menor é crime. A diferença é essa. Então, pode ter um presidente que tem várias mulheres, que está fazendo coisas que pessoas podem achar erradas, mas ninguém vai falar na imprensa, porque não é crime. No caso do Berlusconi, que ficou com menores de idades e tudo, inclusive brasileiras, é crime. Então, a empresa francesa, eu acho, ficou nessa linha de denunciar o que é crime, simplesmente. Mas, Fábio, pegando o gancho dessa pergunta e da resposta da Marie, o Berlusconi está sendo derrotado, inclusive lá no seu baluarte eleitoral, talvez pelo acúmulo de coisas, porque não foi só o caso dele com uma menor, não é? Tinha bacanais que eu lembro que o El País publicou todas as fotos dele e de outros políticos internacionais, seminus, em bacanais, que eram, parece que, pagas pelo Estado, quer dizer, as despesas eram debitadas. Você acha que esse acúmulo de escândalos, afinal, acabou pegando aquele que era o homem que estava sempre acima de tudo e acabou realmente numa situação difícil? Eu acho que o acúmulo de escândalos sexuais do Berlusconi, ele é um fator que contribui certamente para essa crise política que o Berlusconi vive, a queda de popularidade, etc. Mas eu acho que ela é um fator adicional. O fator de fundo, na minha opinião, é a situação econômica italiana, a situação de desgoverno italiano. A Itália está ali também às portas de uma crise econômica que não é tão séria, obviamente, como Portugal, como a Grécia, mas é um país ali que também tem um risco ali, que tem alto nível de desemprego. Se a economia estivesse indo muito bem, eu acho que essas acusações contra o Berlusconi seriam apenas uma conversa de bar. Seriam ali um pouco... O Berlusconi tem um pouco essa condição de ser um pouco inimputável, né? As pessoas têm um pouco essa sensação de que isso é coisa do Berlusconi, o Berlusconi é assim mesmo, sempre foi assim. É fato que, na atual circunstância em que o país está em crise, isso contribui para afundá-lo, para puxá-lo para baixo. Mas eu acho que no caso do Berlusconi é um caso um pouco mais específico. Eu acho que a questão de fundo é a questão econômica e política, e se a economia estivesse bem, eu acho que ele não teria tantos apuros assim, não. Marco Margolles, e o Clinton? O Clinton estava bem quando surgiu o escândalo, ele estava bem, não é? Ele estava se preparando para se recandidatar e, de repente, pim, surgiu uma estagiária no Salão Oval e atrapalhou tudo, quase que ele teve um impeachment, né? E aí, quer dizer, teoricamente, não é? Ele não, essa coisa deveria não colar nele e colou, não é? Colou, ele foi pego um pouco pelo puritanismo americano que foi mencionado aqui
e também por um revanche do Partido Republicano, que estava em ascensão novamente, explorando com categoria, digamos, esse momento de fraqueza e junta-se com as próprias dificuldades do próprio Clinton de assumir essas dissimulações que ele fez, que caiu mal, né? Apesar de ser um presidente bastante que saiu bem e está avaliado bem até hoje, né? Mas ficou na história dele, né? Como na história do Fernando Collor, né? Que tem que ficar o impeachment, né? Não se pode esquecer que Ficou, mas os americanos, se gostam de uma queda, adoram uma redenção também, né? Então, é como o Clinton pagou esse pecado, e agora é uma celebridade global. Os americanos que é comemorado, é festejado mundo afora, é um embaixador quase sem pasta. Enfim, eu acho que ele superou isso até por ter se redimido. Fábio Zanini, você acha que os estadistas, né, os políticos, que depois vão se transformar em grandes políticos, eles precisavam ser trabalhados, não é? Para se preparar para estar numa circunstância dessa, porque eles estão no foco, os holofotes do mundo sempre estarão sobre eles. E eles acham que não estão, que eles podem enganar, que eles podem um tapinha ali. Será que o político do mundo do século XXI está preparado para esse cenário global onde ele atua? Olha, depende do caso, né? O caso do Strauss-Kahn, eu acho que claramente não, né? O que leva, afinal de contas, uma pessoa que ocupa a direção do FMI, que tinha todas as condições de ser presidente da França, a jogar tudo para o alto, atacando, ou supostamente atacando, vamos lembrar da presunção da inocência aqui, né? Uma camareira, né? Enfim, em um dia, em uma fração, em um momento ali, ele jogou tudo para o alto. A exposição dos políticos hoje, ela é muito grande, evidentemente. Os políticos hoje são celebridades. O presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, tem a vida vigiada o tempo todo, sabe-se tudo sobre a mulher dele, as filhas, o cachorro. O Sarkozy, já falei aqui, a Carla Bruni, mulher dele, que é uma estrela internacional. Então, eu acho que muitos deles não entenderam, né? Não tem o equilíbrio emocional ali para conciliar uma exposição tamanha como essa com a sua vida pessoal. Talvez muitos ainda estejam pensando com a cabeça do século passado, não entenderam aí Twitter, Facebook, as televisões 24 horas, e numa fração de segundo, como foi o caso dos Strauss-Kahn, você acaba perdendo tudo. Né? Marie, como é que você vê isso? O líder, o grande estadista do século XXI, ele percebe o cenário onde ele está atuando? Eu acho que o Domingos Strauss-Kahn faz parte de uma geração que viveu aquela mudança das mídias. Né? Então, ele entende bem, tem conselheiros, ele sabe do Facebook, de tudo isso. Talvez não sabe exatamente como é que funciona, mas todo mundo sabe. Se ele sair de um restaurante com uma outra mulher, se ele fizer alguma coisa errada, todo mundo sabe que tem fotógrafos, jornalistas. Então, ninguém pode fingir... Repórteres de rádio. Tem também. Claro. Tem deontologia, sim, claro. Tem regras, mas ninguém pode ignorar isso hoje. Seja da internet, da rádio também. Então, eu acho que qualquer comportamento de uma pessoa pública deve ter isso em consideração também. Mas que a escola de líderes clássica já não funciona, né? Hoje o líder contemporâneo, ele tem que ter um preparo diferente, né? Talvez até menos intelectual e mais, sei lá, atlético, alguma coisa. Como é que você vê? Mais midiático. Mais midiático, né? De repente. Acho que muitos têm saudades da época do Kennedy, né? Que
aprontava todas, né? E contava com o sigilo da sua guarda pretoriana, né? Os assessores e uma cumplicidade da imprensa que entendi naquele momento que não se reportava, enfim, isso mudou, acho que em proporção à exposição, a vaidade também cresce, mas acho que sempre vão atentar contra essas... Sobretudo que essa sociedade em que vivemos, ela está sendo... Todo mundo está sendo gravado, todo mundo está sendo filmado. Sorria, você está sendo gravado. Então, agora isso não entra na cabeça do Todo-Poderoso, ele acha que os outros estão sendo... Tem uma ideia de imortalidade. Lembra que o Clinton falou, que foi um pouco menosprezado? Por que ele fez isso? Eu fiz porque eu podia, né? Eu podia, né? Acho que essa época de se poder tudo, né? Não sei se... Chegamos ao fim do nosso programa. Quero agradecer aos jornalistas Marco Margolis, Marie Nodacher e Fábio Zanini. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela televisão ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.